Shalom. Shalom. Estamos ao vivo? Ao vivo. Amém. Shalom, você aí que está na sua casa, mais um Café com Torá hoje. Estamos aqui com mais uma porção da Parashá, uma porção muito rica, muito intrigante ela. Ela nos dá muitas informações em relação à linhagem de Abraão. E a gente vai aqui abordar vários assuntos. Então você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 25, 19 a 28, 9. A Parashá de hoje é todas gerações. Então compartilhe conosco aí, você que está em casa, quiser perguntar, estamos aqui prontos para responder todas as perguntas de Isaías. Está aqui o Rocha Alexandre, que é o diretor-geral, o Tiago. Hoje a gente não tem a presença do Rocha Palácio, ele teve que viajar, mas ele deve estar vendo a gente. Palácio, hashtag volta, Palácio, em nome de Yeshua, amém? Vamos lá, querido. Shabbat Shalom a todos. Uma Parashá muito boa, muito rica. E vamos desfrutar aí esses alguns minutos aí, vamos nos deleitar e vamos desfrutar nesse Shabbat aí. Amém? Irmão Tiago. Amém. Shabbat Shalom aos irmãos de casa, Shabbat Shalom a todos aqui também. Vocês não têm noção, mas aqui já tem quase uma torcida organizada aqui, você vê como é que está animado o negócio. E hashtag volta ao palácio. Sim, é importante, até porque esse lugar aqui é seu, tá? O meu lugar é ali, junto da consciência, tá bom? Então, volta. Hashtag to back palácio. Come back palácio. Amém. Shabbat Shalom, pessoal. Enquanto vocês vão aí pegando a Bíblia de vocês, o caderno de anotação, né? Enquanto vocês vão compartilhando esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Vamos estar aqui louvando ao Senhor nessa manhã com uma canção, preparando esse momento para a gente estar aqui desfrutando da palavra do Senhor. Então, quando você compartilha, pega o seu café, pega a sua Bíblia, a gente vai louvando aí, chegando até a tua casa com esse louvor. Amém? Glória a Deus. Jesus, eu te espero.
Então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui o princípio do versículo. Amém. Amém, da Paraxá. Então, os devidos comentários. Amém. Vamos lá, gente. Capítulo 25, a partir do verso 19, diz o texto assim. Aqui essa versão é a versão da Bíblia hebraica completa. Tá? Depois eu vou fazer um pequeno comentário depois em relação a traduções, porque ontem, na sua ministração ontem, o Senhor me chamou muita atenção e a sua ministração foi top. Por quê? Porque o importante é você, no texto, você interpretar gerações, a importância da nossa geração. Quem é a tua geração? Então o Senhor me chamou a atenção em relação a algumas traduções que ficam um pouco equivocadas. Nesse caso aqui, a Paraxá está escrito assim, história. Entendeu? Mas não é história. Aqui não está contando uma história. Aqui está ratificando algo. A gente vai entender depois. Então o texto diz o seguinte: eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando tomou Rebeca, a filha de Betuel, o Arami, de Padã, irmã de Labão, o Arami, para ser sua mulher. Isaac orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos, porque era estéril. Adonai ouviu-lhe a oração de Rebeca e engravidou. Os filhos lutaram dentro dela e ela disse: se isso continuar desta forma, por que continuar a viver? Por isso ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu: existem duas nações em seu ventre, desde o nascimento eles serão dois povos rivais, um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo.
Amém? Glória a Deus. E essa é a primeira porção, na verdade, das 4 porções que são lidas dentro desse novo mês que a gente iniciou, que é o mês de Kislev, né? O mês da celebração de Hanukkah, né? Um mês que se fala muito acerca de luz, de consagração, de rededicação, de santidade, né? Esse é um tema que é muito trabalhado aqui nesse mês, dentro desse mês, e essa é a primeira porção, ela sempre é lida dentro desse mês de Kislev. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês, que é a primeira coisa que vem à tona no meio dos estudiosos da Torá, das Parashot, é o início dessa porção, né? Porque ela começa dizendo, como foi lido pelo Rosh Led, assim: eis a história, eis a geração de Isaac, filho de Abraão. Então já está trazendo uma afirmação: Isaac é filho de Abraão. Mas ele depois diz: Abraão foi o pai de Isaac. Então a primeira questão que surge aqui, que a gente estava ontem comentando aqui no Kabbalah Shabbat, na abertura do Shabbat, foi exatamente isso. Por que o texto repete uma mesma informação? Porque a gente tem uma mesma informação aqui. Primeiro diz: Isaac, filho de Abraão, Abraão foi o pai de Isaac. É claro, né? A gente pensa, é evidente, é óbvio. Se está dizendo que Isaac é filho de Abraão, logo Abraão é pai de Isaac. Então esse é o primeiro comentário que surge. Vou apanhar aqui atrás para não ficar perdido. É o primeiro comentário que surge, porque dentro da cultura judaica, né, quando a gente busca, a gente não fica apenas numa leitura superficial. E essa é uma das coisas que a restauração tem trazido a gente. É não ficar apenas num nível literal, de fazer a leitura, porque normalmente, antigamente, a gente lia esse texto e a gente não parava para ficar olhando para esse tipo de sinal, né? Esse tipo de sinal que a Torá traz. Eu não ficava perguntando, né? Por quê? E dentro da cultura judaica, do meio de interpretação da Torá, isso é muito comum, né? Fazer pergunta: por que isso está aqui? Por que foi dito isso? Porque essa metodologia de fazer perguntas, Paulo usava muito isso, né? Pergunta, e ele até usava um método muito interessante. Ele perguntava, ele formulava a pergunta e ele mesmo respondia a sua pergunta. Tem isso valor? Teria o povo judeu valor? Né? Sim, tem valor. Então ele pergunta, ele formula a pergunta e ele formula a resposta. Então essa é o meio que a gente tem de cavar, de não se sentir por satisfeito com uma interpretação pura e simplesmente literal. Nós queremos ir além do literal, nós queremos ir além da letra, nós queremos buscar o que mais o Espírito está revelando utilizando a letra. E isso é importante. E o povo de Israel, o povo judeu, eles fazem isso muito bem, né, com maestria. Eles olham esses sinais, né, tanto quando a Torá repete uma mesma palavra, aquilo chama a atenção, ou tem alguma questão ali que fica no ar, e eles perguntam por quê. Então a primeira pergunta que surge aqui, para não delongar mais, é exatamente essa: por que essa porção, em Gênesis capítulo 25, versículo 19, por que ela repete uma mesma informação? Por que ela diz Isaac, filho de Abraão, Abraão foi o pai de Isaac? O que a princípio parece óbvio. Alguém quer compartilhar um pouco sobre isso? Parece redundante, mas não é. Parece uma redundância, mas não é. Por quê? Né? Essa é a pergunta que surge aqui nesse momento. E eu vou falar um pouco sobre o que a literatura judaica comenta sobre essa aparente redundância, mas queria colocar também uma posição minha por conta do próprio tema, a própria palavra tema dessa porção, que é Todot, que é gerações. Eu vou falar um pouco sobre a importância de nós compreendermos o verdadeiro sentido da palavra geração dentro do contexto judaico. Eu acho isso fundamental para a gente entender algumas questões na nossa vida, até a respeito de Yeshua, da vida de Yeshua, quem é Yeshua, né? Então isso é importante a gente compreender. Mas o que diz a literatura judaica a respeito dessa aparente redundância que nós temos aqui? Eles dizem o seguinte: eles dizem que a palavra gerou
nesse texto aqui é Holid, que tem o valor 55. Eles dão o valor, eles usam a gematria para poder fazer a conexão da compreensão, da interpretação do texto. E aí eles pegam essa palavra, Holid, de gerou, e eles dizem que o valor dessa palavra é 55. E aí eles dizem que esse valor é o mesmo valor da palavra tomé, que é a palavra parecido ou igual. Com base nisso, o que é que eles dizem? Eles explicam que, na verdade, essa afirmação repetida que nós temos aqui, é porque, na época, havia algumas pessoas que estavam duvidando de que Isaac era filho legítimo de Abraão. Então, por quê? Porque na porção anterior, se não me falha a memória, nós vimos que Abraão havia descido ao Egito, com Sara, e ali apresentou Sara, ele com medo, por causa da beleza de Sara, ele apresentou Sara como sua irmã, como também era, não deixava de ser uma verdade, e por causa disso o rei ali se encantou com ela, levou ela para dentro do palácio. A gente viu aqui nos textos anteriores, e até então ela era estéril, Abraão e Sara não tinham filhos, e depois desse acontecimento, agora Sara vai e aparece grávida, e ele diz que por conta disso muitos começam a duvidar, pensando e até insinuando a possibilidade de, na verdade, Isaac ser filho não de Abraão, mas ser filho do rei Abimeleque. E aí, qual a interpretação então disso? Diz que quando o texto usa essa fórmula, essa repetição aqui, na verdade é para falar que quando Deus forma Isaac, sabendo da possibilidade dessa insinuação que iria se levantar aqui, que Deus então, ao formar Isaac no ventre de Sara, ele fez Isaac com a mesma face, com a mesma aparência, por isso a palavra tomé, a palavra parecido. Isaac, quando nasce, ele era igualzinho, ele era idêntico ao seu pai Abraão, para que não houvesse dúvida no meio das pessoas sobre isso. E aí eu vou citar, por exemplo, Rashi, ele diz o seguinte, Rashi fala o seguinte sobre essa questão: os cínicos da geração estavam dizendo que Sara havia concebido de Abimeleque, uma vez que ela tinha vivido com Abraão durante muitos anos e não tinha concebido dele. O que Deus fez? Ele moldou as feições de Isaac para que esse se assemelhasse a Abraão, e todo mundo testemunhou que de fato Abraão era o pai de Isaac. Por quê? Porque ele era idêntico, a sua face, a face de Isaac é idêntica à face de seu pai. Talvez você pergunte aí na sua casa qual é a importância disso, qual o valor disso. Você vai entender, segura aí no seu sofá aí, segura perto do seu sofá, que você vai entender por que a gente está demonstrando dentro da história de Isaac, e eu acho isso tremendo, gente, porque a gente já falou isso aqui algumas vezes. Quando a gente começa a caminhar alinhado à palavra de Deus, alinhado aos tempos, ao propósito de Deus na nossa vida, nós revelamos a própria figura do Pai e a própria figura do Mashiach através da nossa vida. Por isso que quando a gente olha para a história desses grandes homens, Abraão, Isaac, Jacó, quando a gente olha para a história de José, a gente vê a pré-figura do próprio Mashiach e do próprio Pai. Algumas vezes aqui, por exemplo, a gente vai ver Abraão prefigurando a própria imagem do Pai, do Eterno aqui, através da vida deles, porque eles estão dentro, inseridos num propósito de Deus, e por isso revelam a própria face de Deus e a história do Mashiach em suas próprias vidas. Então a nossa história, se nós estivermos conectados, alinhados à Torá, a nossa história vai revelar o Mashiach. A nossa história de vida pode revelar o Mashiach. Mas vamos continuar. Deixa eu respirar um pouquinho. O livro que mais fala a literatura judaica, tem um livro chamado Torá Ouro, que é a luz da Torá, e ele diz o seguinte: Deus fez com que a face de Isaac fosse idêntica à face de Abraão, para que todos pudessem reconhecer que Isaac era de
fato filho de Abraão. Diz ainda, algo ainda mais profundo em relação a essa igualdade. Diz, olha só que coisa tremenda essa aqui. Portanto, se alguém queria conversar com Abraão, acabava se confundindo e ia falar com Isaac, tamanha aparência, e vice-versa. Quem queria falar com Isaac, de repente se encontrava com Abraão e falava com Abraão, achando que estava falando com Isaac. O rosto e a face espiritual de Isaac se parecia com a de Abraão. Além disso, entre eles não havia divergência. Anota isso. Entre eles, entre Abraão e Isaac, não havia divergência de opiniões, diferenças de filosofia e de ideias. Uma pessoa poderia falar com Abraão do mesmo jeito que falava com Isaac, e vice-versa, pois a forma de pensar de ambos era igual. Gente, é a literatura judaica falando isso, que quem falava com Isaac era a mesma coisa que falar com o próprio Abraão, porque não havia divergência de pensamento, de espírito nos dois. Por que eu estou trazendo toda essa gama de informação que nós temos aqui? Porque em determinado momento, lá na Brit Hadashah, nós sabemos que Isaac, ele prefigura em diversos momentos a pessoa do Mashiach, Yeshua. Você tem lá na Akedah, na amarração, né, o pai oferecendo o seu filho, e a Brit Hadashah diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então você vê um sacrifício ali, representado o sacrifício do Mashiach, trazendo a expiação. Você vê ali um cordeiro, né, que é o cordeiro substituto, vindo naquele momento. Você tem na própria tradição, no ritual, na celebração, né, no Seder de Pessah, você tem aquele momento das 3 matzot, né, que é colocado sobre a mesa, e o pão do meio, né, que é Isaac. Na verdade, as 3 matzot representam Abraão, Isaac e Jacó, e o pão que é tirado é do meio, o pão do meio é partido, mais uma vez, conectando a figura de Isaac com a figura de Yeshua, o Mashiach. E aqui o que nós temos? Nós temos uma revelação por causa da geração, porque Isaac era filho. Ele afirma, ele é filho, e porque ele é filho, porque ele foi gerado pelo pai, Abraão, ele parece com Abraão. A sua face revela Abraão, as suas palavras revelam as palavras de Abraão. O que ele faz é o mesmo que Abraão faz, porque eles têm a mesma opinião, não há divergência entre eles. É isso que está dizendo. Se eu levo isso para a Brit Hadashah e para a pessoa de Yeshua, o Mashiach, você entende quando viraram para ele e perguntaram: onde está o Pai? Falaram para Yeshua: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Eterno. E ele fala: eu estou no meio de vocês até então e vocês ainda não viram. É como se ele está falando as mesmas palavras que nós temos aqui nessa porção, porque ele é filho de Deus, porque ele é filho do Eterno, porque ele foi gerado pelo Eterno. Ele tem a mesma face, ele revela o próprio Eterno na vida dele. Quem me vê o Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. E a unidade que ele revela aqui é essa mesma, é a unidade, na verdade, produzida pela geração, por ter sido gerado, por ter nele a mesma essência do Pai que o gerou. Por isso, essa essência dele, quando ele fala, ele ainda diz: as palavras que digo não são minhas, mas são do Pai. Eu ouvi do Pai, não foi homem que me ensinou, mas o que eu falo vem do Pai. Então há uma conexão tremenda, e nós precisamos entender o verdadeiro significado de ser gerado, de ser geração, porque aquele que é gerado pelo Pai, vou usar até uma linguagem mais da Brit Hadashah, aquele que é nascido de novo, que é muito comum as pessoas falarem: eu nasci de novo, eu fui lá, entrei lá na piscina ou no rio, passei pela imersão, então agora eu levantei e eu nasci de novo. Perfeito, as águas representam um novo nascimento. Você vai ver isso aqui também, quando nós vamos ver aqui o nascimento aqui de Jacó, Esaú. Enquanto você está na bolsa, de água ali da sua mãe, no ventre, na barriga ali da sua mãe, você está envolto por águas. E aí quando você sai das águas,
nascimento. Dentro das águas você é formado. Isso é um símbolo do novo nascimento, sim, mas não basta. Você, para ser filho, você tem que ter a essência do gerador, você tem que ter a essência do Pai. E aí sim você consegue revelar a face do Pai, o pensamento do Pai e as palavras do Pai. Se eu não tenho o Espírito, que é a essência geradora do Pai, eu não consigo revelar o Pai. Aí nada mais é do que um simples banhar em águas, uma piscina como uma piscina qualquer, ou um rio como um rio qualquer. Então essa conexão precisa ser feita, e a compreensão desse ser gerado precisa ser compreendido por cada um de nós. Vou dar uma pausa para descansar e tomar uma água. É algo interessante que o Rocha Alexandre falou em relação à palavra demut. Essa palavra está presente lá na criação, Kemut Temut, ou seja, conforme a nossa semelhança. A palavra demut é semelhança. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, exatamente o que está falando da Paraxá, que Isaac tinha semelhança de Abraão, ou seja, e os rabinos dizem que quando Adão, antes da queda, ele era uma pessoa perfeita, quando ele andava no jardim, os anjos não conseguiam definir se era ele ou se era o Eterno, nem os animais. Só quando chegava perto é que eles conseguiam definir que era Adão, né, ou o Eterno. Tamanha era a semelhança, Kemut, conforme a nossa semelhança. Então isso é muito importante a gente saber. Essa ratificação, essa confirmação da geração de Isaac, que ele era exatamente parecido com o pai dele. Amém? Amém? E aí tem uma outra questão interessante ali ainda, porque você tem uma inversão de ordem quando aparece o nome de Isaac e o nome de Abraão. Porque na primeira afirmativa, aqui no versículo 19, primeiro diz Isaac, filho de Abraão. Então está falando que, na verdade, Isaac tem a essência de Abraão. Ou melhor, Abraão está em Isaac. Eu sei que é difícil explicar isso, gente, mas isso é importante demais a gente entender. Porque, na verdade, parte de Isaac, a essência de vida que sai de Isaac e agora está no ventre de Sara, e ali ele é formado e ele é trazido à existência. Então parte da essência de Abraão está dentro ali daquele que está sendo formado, que é Isaac. Então agora Isaac traz dentro dele o que? Abraão. Abraão está em Isaac. Então Isaac está dizendo isso aqui, é isso que está dizendo. Isaac, filho de Abraão, ou melhor, Abraão está dentro de mim. E depois vai falar, Abraão foi o pai de Isaac. Então, na verdade, Abraão está em Isaac, assim como Isaac estava em Abraão. Gente, é importante demais entender isso, ainda que a gente não vá além aqui, mas entender essa premissa é fundamental. Essa é uma premissa dentro da compreensão do que é ser gerado. Ser gerado parte do meu gerador. O meu gerador, a essência dele está dentro de mim. Então o meu pai está dentro de mim, em alguma forma, que eu não vou entrar nessa explicação, mas a essência dele está em mim. E essa essência fez parte da nova criação que surgiu, do novo ser que surgiu. Então, se parte dele está em mim, eu também, o meu ser também estava nele, estava presente nele. Então, algo que faz parte de Alexandre estava dentro de Antônio, que é o nome do meu pai, né? Falecido. Antônio, estava lá dentro. E parte dele está dentro de mim. Meu pai vive em mim. Meu pai vive em mim hoje, assim como eu estava nele. Isso é importante a gente entender dentro do ser gerado. E aí quando vem Yeshua, e Yeshua agora, ele não será gerado por uma essência de um homem natural, mas pela própria essência do Pai. Por isso ele é filho. Ele é o filho ali, até então, o filho unigênito, até então. Porque ele foi gerado pelo Pai, diretamente, né? E agora, a partir dele, de receber esse Espírito, que é a essência geradora, agora, essa mesma essência que é do Pai, vai gerar novos filhos. E se a fonte inicial é o Eterno, então filhos do Eterno, com a essência do Eterno, podendo assim revelar o
eterno. Amém, gente? É apenas uma premissa, porque isso mais tarde é importante para a gente entender uma série de questões, né, que existem na Torá. Amém? É importante a gente saber o significado do nascer do alto, né? Na verdade é nascer do alto. Quem gera a nova criatura é Yeshua. Ele é a porta que é a nova geração de uma nova vida. Então, quem está em Yeshua tem a sua essência e tem que ser como ele, falar como ele, andar como ele. Entendeu? Por quê? Porque você foi gerado por ele. Assim como ele foi gerado pelo Pai, eu fui gerado por ele, você foi gerado por ele, então nós temos que ser como ele, a semelhança dele. Isso está lá na Brit Hadashah também, o apóstolo Paulo fala, chegar à estatura do varão perfeito. É exigido de nós isso. Né? Vamos analisar a palavra Toledot, porque a palavra que dá nome a essa porção que surge aqui, e que algumas versões está traduzida para a história, outras gerações, né? São as traduções. Não é que a palavra não tenha ela também tem esse significado, mas a gente precisa analisar ela no contexto para poder trazer a tradução aqui e contextualizar aquela palavra. Então, e surge algo interessante que a gente sempre comenta quando fala dessa palavra Toledot dentro do original hebraico, por isso que a gente sempre incentiva vocês a buscarem o original, porque há revelações dentro dessa língua santa, né? O hebraico traz revelações que no português a gente não alcançaria. E essa palavra que tem aqui, que dá nome a essa porção, Toledot, na verdade, eu escrevi ela aqui para vocês, a forma que está nesse texto é assim, Toledot. Só como curiosidade para vocês dedicados, para a gente começar também a trazer um pouco aqui do hebraico, né, e ver como ele revela algumas questões. Então aqui nesse texto de Gênesis 25, versículo 19, ela está escrita assim, Toledot. Você vê que tem uma letra Tav, Vav, Lamed, Dalet e Tav. Então eu só tenho uma, deixa eu marcar com rosinha aqui, olha aqui, eu só tenho uma letra Vav, que é essa aqui, na palavra Toledot. Mas a grande questão é que essa palavra nem sempre foi assim. Pelo contrário, a primeira vez que a palavra que dá nome a essa porção surge na Torá é lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4, isso é, antes da queda do homem, a palavra geração, né? Então você começa agora a ver essa questão do ser gerado. A palavra geração, ela é escrita com duas letras Vav. Olha aqui, uma aqui e outra aqui, produzindo esse som do O. Aqui era Toledot, com duas letras Vav. A gente sabe que o Vav, né, ele tem um valor 6 e ele representa o homem, né? O homem. E então, antes da queda, você tem a presença de dois Vav aqui presentes na palavra geração. Depois da queda do homem, você consegue ver isso lá em Gênesis 11, 27, Gênesis 37, 2. Depois da queda do homem, o que acontece? Se o homem é um Vav, o que aconteceu com o homem? Cai um Vav, perde um Vav. Por isso que depois da queda, toda vez que a palavra gerações, a palavra Toledot aparece, ela aparece apenas com uma letra Vav. Por quê? Porque houve uma queda do homem, houve uma decadência da figura do homem. O homem não está pleno agora por causa do pecado. Então, o que acontece? E ela às vezes até troca, mas sempre aparece com uma letra Vav. Por exemplo, Gênesis capítulo 11, versículo 27, você tem a palavra Toledot. E aí lá em Gênesis 11, 27, você pegando o seu original, você vai ver que o Vav aparece aqui e não aparece aqui, apenas um Vav. Quando você vai em Gênesis 37, 2, ela inverte a posição, mas continua apenas com uma letra Vav. Agora o Vav vai aparecer aqui, mas não vai aparecer aqui. Então você vê que é uma demonstração de que houve uma queda naquela essência geracional no homem. Por isso que passa
passa a ser necessário, a partir de então, uma restauração da geração, do ser gerado. Aquele ser gerado, o homem precisa voltar àquele padrão de geração inicial. Ele precisa voltar àquele ser gerado antes da queda. E essa restauração será possível apenas através de Yeshua, do Mashiach. O Mashiach é aquele através de quem a restauração desse Bactus, das duas letras, fazendo com que o homem fosse então pleno, o homem pleno, voltasse novamente assim como era antes da queda, assim como era antes do pecado. E aí o que acontece? Ruth, livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18, você vê o Vav restaurado. Lá em Ruth, capítulo 4, versículo 18, a palavra Toledot, vai aparecer com duas letras Vav novamente. E aí você pergunta, mas por que lá em Ruth, capítulo 4, versículo 18, quando vai falar, na verdade, essas são as gerações de Pérez, né? Por que quando vai falar da geração de Pérez, vai aparecer a restauração? Por quê? Porque é exatamente a linhagem do Mashiach. Se você pegar lá em Ruth, capítulo 4, versículo 18, você vai ver a geração de Pérez, você vai chegar em Jessé, você vai chegar em Davi, e você vê ali a linhagem de Davi, a linhagem do Mashiach e Yeshua revelado, dizendo que, através dessa linhagem, o homem, o primeiro Adão, né, ele seria restaurado novamente através desse segundo Adão. E a Brit Hadashah deixa isso muito claro, né, como diz que através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, trouxe a queda do Vav, mas o segundo viria então a restauração, e ali o homem iria retornar. Só para não deixar a gente sem texto, gente, essa porção é tão boa, se deixar eu falo aqui e nem uma bala o dia inteiro, só para reforçar aquelas declarações de quem tem o Espírito, revela a face do Pai. E é isso que Yeshua estava dizendo. Ele não está dizendo que ele era o próprio Pai, mas que através da vida dele você conseguiria ver, através das palavras dele você conseguiria ouvir as palavras do Pai. O que ele está dizendo que o que ele faz não é contrário à vontade do Pai, porque ele foi gerado pelo Pai. Então lá em João, capítulo 8, versículo 19 diz: se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. João 12, 45 diz: também quem me vê, vê quem me enviou. João 14, do 8 a 10, foi até o que eu citei, o texto que eu citei. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será o suficiente para nós. E Yeshua replicou-lhe: tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você não acredita que estou vindo do Pai e que Ele está unido a mim? O que lhes digo, não falo por iniciativa própria. As palavras que saem da boca dele não vêm propriamente dele. É o que ele está dizendo: o Pai que vive em mim. Olha a importância de compreender a geração. O Pai que vive em mim, a essência do Pai está dentro dele, realiza as suas obras. Então a presença do Pai que está nele, através do Espírito do Pai, dessa essência do Pai, é que realiza tudo aquilo que ele realizava. Amém? E aí eu vou até fechar com João 8,39, que diz: responderam eles: Abraão é nosso pai. E replicou Yeshua: se vocês são filhos de Abraão, façam as obras que ele faz. Se você é filho, você realiza aquilo que a essência do Pai traz à sua vida. Amém? Glória a Deus. Quer comentar alguma coisa? Não, a explicação é essa, igual a essa aí, ele diz, né? A gente vê a importância da geração. Isso é que a gente tem que tomar, né? A gente chamar a atenção em relação a isso. Se você é gerado de Yeshua, então as suas palavras não são suas, tem que ser dele. Assim como as palavras dele não são dele, mas do Pai. E isso faz com que as pessoas vejam a sua filiação. Realmente, este é um filho de Deus.
Realmente aquele ali é discípulo de Yeshua. Então é muito importante a gente refletir quem nós somos. A nossa identidade em Yeshua é muito importante. E isso está sendo ofuscado, infelizmente. Hoje em dia, o mundo olha para a igreja hoje e não vê a face de Yeshua conforme tem que ser visto. E não vê a face do Pai conforme tem visto. Por causa de quê? Das más ações, né, do falso testemunho. E isso traz o quê? Um pouco o Senhor fala, né? O meu nome é blasfemado por causa de vós. E isso é muito sério, amado. A gente tem que refletir aquilo que nós somos dentro da palavra. E Yeshua é a palavra revelada e nós somos os seus discípulos. Amém? Tiago, quer falar alguma coisa? Só falar rapidinho, falar uma coisa. E entender o seguinte, Yeshua, quando ele toca nesse assunto, se fossem filhos de Abraão, já que vocês são filhos de Abraão, se orgulham tanto disso, façam as obras do pai Abraão. Primeiro, porque se você tem vamos dizer assim, uma linhagem de Abraão, é importante que aquela essência de Abraão continue viva, né? Então continue as obras que ele um dia começou. E isso é tão profundo e muitas vezes a gente acaba ficando tão desligado justamente em meio a esse mundo. Se a gente prestar atenção, socialmente falando, organizações onde tem uma espécie de patriarcado, né, vamos dizer assim, você tem um líder, um cabeça, alguém que começou um determinado trabalho, todo mundo mantém aquele trabalho daquele jeito. Né? Seja qualquer tipo de organização, seja lícita ou ilícita, né? Aquele que é o chefe, aquele que é o líder, todo mundo vai fazer conforme aquela pessoa um dia começou, um dia fez, né? Então assim, isso Satanás, vamos colocar assim, né, compreende isso de uma tal forma e age, porque ele é príncipe desse mundo, né? Só é importante frisar que o Senhor não perde a soberania, mas a partir do momento que o homem perde essa autoridade e dá na mão de Satanás, Satanás agora tem toda a legalidade para agir em meio a esse mundo. E ele tem plena consciência disso, ele tem pleno entendimento de como que as coisas funcionam, porque antes da criação do homem ele já tinha tudo isso, ele já tinha entendido tudo isso, porque ele já tinha essa vivência com o eterno e tudo mais. Então, como que ele faz? Exatamente do mesmo jeito. Onde você tem um líder, onde tem um cabeça, onde você pode pegar isso, seja em, como eu falei, instituições lícitas e ilícitas, você pode pegar isso em partidarismo, você pode pegar isso em inúmeras formas. Você vai ver que aquele líder mantém uma regra de conduta e todo mundo tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado, você não está levando à frente aquilo que... Então, você não está alinhado com a gente. Aquela coisa, não, você não é dos nossos, você não faz a mesma coisa que a gente, porque um dia lá, papai, vovô, sei lá quem, falou, fez e agora você está fazendo diferente. Então, tipo, você é ovelha negra, aquela coisa toda, entendeu? Só para frisar isso, né, tipo, para a gente ficar atento às coisas desse mundo também, né, porque eu gosto muito de frisar isso sempre, aonde eu for eu gosto de frisar isso, de mostrar que a Bíblia ela é tão viva e verdadeira que não precisa a gente pegar e imergir na palavra como se fossem historinhas. Uma história de um homem que viveu lá em Israel, em Jerusalém, tarará. Não, cara, olha pela janela da tua casa, você vai ver a aplicação prática da palavra do Senhor na tua esquina, na tua casa, sabe? É uma coisa tão profunda a palavra do Senhor que não é algo distante. Porque apesar de contar a história de um povo, do povo hebreu, lá em Israel, lá naquela região ali da Mesopotâmia, é tão profunda, tão viva, tão verdadeira, e Deus criou todas as coisas, e a essência dele está em tudo, que basta você olhar ao teu redor e você enxerga tudo aquilo que ele nos ensina. Exatamente. A gente tem que entender, amado, a magnitude do eterno. Fora do eterno não há existência. Não existe existência. A criação está nele. Fora dele não existe criação. A gente tem que entender isso. É difícil a mente do homem, que é uma mente tacanha, entender a magnitude do eterno, sim. Mas a gente pode chegar a um patamar
nesse sentido. Sem o eterno não há criação, sem o eterno não existe vida. Por ele estar acima de tudo, ele está acima, que a gente chama lá no Kabbalah, Ein Sof, né? Sem fim, ou Ein Sof, a luz infinita. Isso aí é outra coisa, a gente não pode nem entrar nesse detalhe, porque senão vai ficar muito esquisito. É algo muito profundo. Então, para a gente entender, basicamente, que além do eterno não existe vida. Então, o que a gente vê hoje com nossos olhos é criação. Isso vem de geração em geração. E a essência dele está na criação, tanto do universo macro como do micro-universo. Então, a gente tem que entender isso. Uma vez eu assisti uma webinar, que é até interessante, a pessoa que fez, então o Rabino, ele falou o seguinte: Deus não existe e eu não sou ateu. É muito interessante essa webinar. Deus não existe, mas eu não sou ateu. O que ele quer dizer é que na nossa realidade, exatamente, Deus não existe na nossa realidade, mas ele existe na realidade dele, que está acima de todas as coisas. Por isso que as pessoas que não têm a essência do eterno não conseguem compreender o eterno através da sua palavra, e muitas das vezes não conseguem enxergar o que está por trás da criação, o algo espiritual, vamos dizer assim. Então fica difícil. Aí você precisa ser restaurado através de uma geração do Yeshua, para que você entenda as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que o apóstolo Saulo fala, né? O homem carnal não entende as coisas espirituais. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então ele não tem condições de entender. Quando você é restaurado e você tem uma nova criação, a essência do Pai faz com que você entenda as coisas do Pai. Então é muito sério, muito profundo isso. E além, né? A partir do momento que você está no Pai, você passa a entender todas as coisas. Todas as Você coisas. passa a entender as espirituais e as criadas. E as criadas, exatamente. Só para complementar rapidinho, é porque semana passada a gente comentou uma situação que é o seguinte, que através da fé você é inserido na promessa, né? Tipo, a gente estava falando na semana passada a respeito da linhagem de Abraão, né? E pela fé nós somos inseridos na linhagem de Abraão. O Senhor nos restaura a partir do momento que nós temos fé para compreender que Ele é Senhor das nossas vidas, né? Em Yeshua, o Senhor enviou Yeshua para morrer em nosso lugar, e através do sangue dele nós somos inseridos na promessa, né? Tanto é que a partir do momento que a gente crê que Yeshua é Senhor de nossas vidas, Ele vem, morreu por nós, Ele é o Mashiach, e Ele nos leva ao eterno, Ele nos insere agora na geração completa, na geração assim como era a geração no Éden. Então nós chamamos a atenção, essa palavra toldot, originalmente ela é assim. Você pode no dicionário ver, ela não é assim, ela é assim, originalmente falando. Isso. E para você ver como é que é importante a gente entender essa questão de ser gerado dentro do contexto da palavra toldot. Se eu entendo que essa essência ela vem, e eu compreendo que Adão foi a fonte de toda essência geracional, então eu estava lá em Adão. Algo em mim, que faz parte do meu ser, estava lá, porque ele foi a fonte inicial. Então parte dessa essência chegou a mim. Então eu estava lá em Adão, e Adão, de alguma forma, está hoje aqui em mim. Da mesma forma que eu posso afirmar também, alguns eu posso afirmar, então eu posso afirmar Noah. Querendo ou não, eu posso afirmar, com base nessa compreensão, de que eu estava em Noah, e Noah está em mim. Da mesma forma, eu posso falar, dentro do conceito agora, desse nascer através do Ruach HaKodesh, através da obra do Mashiach, eu posso dizer, eu estava no Mashiach, quando a obra foi realizada, por isso Paulo fala,
em Yeshua HaMashiach, há uma conexão. Então, a partir do momento que essa essência está em mim, que o Espírito Ruach HaKodesh está em mim, então essa parte de mim estava lá, na cruz, estava lá na obra redentora, e Ele está em mim. Então, eu nele e Ele em mim. Yeshua compreendia muito bem na relação com o Pai, Ele estava no Pai, o Pai estava nele, e assim a gente precisa compreender. Por isso que a obra da cruz, a obra da redenção está em mim, e eu estava na obra da redenção. Então eu sou alcançado pelo efeito da obra da redenção. Essa é um pouco da importância da gente compreender aqui. Mas veja bem, a gente está no primeiro versículo da Parashá. A gente está no versículo 19. Isso que o Rocha Alexandre falou, que nós estávamos lá na obra, o apóstolo Paulo ele fala isso tranquilo. Nós fomos batizados na morte de Yeshua. Ele fala isso completamente. E até para testificar, né, que a gente gosta sempre de ter alguma referência, né, não só a referência judaica, mas sempre que possível a referência dentro do Torá. Em Hebreus 7, do versículo 4 até o versículo 9. Hebreus 7, do versículo 4 até o versículo 10. Do versículo 4 ao 10. O versículo 10 diz assim: considerai, pois, quão grande era este, se referindo a Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, é natural. E aqui certamente tomam dízimos os homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao seu encontro. Entende? Então, Levi, que estava nos lombos de Abraão, pagou dízimo ao Melquisedeque, ou seja, sacerdócio levítico, compreendendo a maior honra que é o sacerdócio de Melquisedeque. Você vê a compreensão perfeita daquilo que a gente está falando aqui, tentando demonstrar. Então, Hebreus capítulo 7, você vê que diz que Levi estava em Abraão. Aí você vê, como que pode Levi estar em Abraão? Porque eles têm a compreensão dessa essência geracional. Desculpa. Então, assim como Levi estava em Abraão, isso também se aplica à nossa vida. Eu estava no meu pai estava no meu avô, e aí vai, que estava em Noé, que estava em Adão. Então, essa essência, ela precisa ser compreendida todo e todo, precisa ser compreendida por cada um de nós, para que a gente compreenda hoje, a partir do novo nascimento, qual é a essência que está em mim. Que eu estava no Mashiach, que o Mashiach está em mim, que eu estou no Eterno, que o Eterno está em mim, e isso se tornou possível através da obra de Yeshua do Mashiach, amém? Mas a gente precisa avançar, podemos avançar? Vamos avançar. Mais adiante, depois dessa introdução do nome da Parashá, né? Aqui não sei nem quanto tempo que a gente ficou aqui. Essa é a abertura. Já me perdi, essa abertura. E aí depois vai tratar do momento em que na verdade, Rebeca, né, ela engravida, né? E aí diz lá a partir do versículo 22, Gênesis capítulo 25, versículo 22 ao 23, vai falar de uma luta, né? Então tem dois assuntos aqui que eu acho interessante a gente tratar nesse momento, tanto desse momento da gestação, como do nascimento e as características do filho, na verdade, de Isaac, Jacó e Esaú aqui. E então eu vejo que é importante a gente falar dessa luta que a gente vai ler aqui, e ao mesmo tempo a característica e o que a história desses gêmeos estão revelando para a nossa vida e que pode ser aplicado à nossa vida hoje. Mas diz lá Gênesis 25, 22 e 23: os filhos
lutaram tanto dentro dela, que ela disse, dentro de quem? Rivka, Rebeca, se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver tamanha a dor e o sofrimento que ela estava vivendo naquela gestação ali? Por isso, ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu: existem 2 nações em seu ventre. Desde o nascimento, eles serão 2 rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E aí, quando a gente pega essa palavra que os filhos lutaram, né, dentro dela, quando o original fala dessa luta que existia dentro dela, o original traz uma palavra que não é um movimento normal de 2 crianças que estão sendo formadas dentro do ventre. Não é um movimento normal. Isso é uma outra característica dentro do método de interpretação. Quando se utiliza uma palavra que não é comum para aquele significado que quer trazer. Então, alguma coisa diferente está acontecendo ali. E aí eu trouxe aqui essa palavra lutavam, aqui vaitrotsatsu, é a palavra que está lá no original. E diz o comentário judaico o seguinte, vou ler, abre aspas: esse versículo deve ter um significado mais profundo e, portanto, exige uma interpretação, porque pelo significado simples não dá para entender que tipo de luta era essa, uma vez que a expressão utilizada, Vaitotsatsu, não se refere aos movimentos normais de um feto na gravidez. Quando Rebeca diz: se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Estava demonstrando que a movimentação que ocorria em seu ventre não era normal. Ou a palavra estava se referindo, é a explicação, diz que ou o que estava acontecendo era uma contração prematura antes do tempo, havia uma contração ali, havia uma luta para sair, ou um querendo sair, o outro impedindo, eles começam a entender, buscar entender o que está acontecendo, um nascimento prematuro ou um atraso no nascimento, né? Algo estava impedindo que viesse à luz. E a partir desse entendimento que a gente tem algumas interpretações dentro da literatura judaica que eu acho muito interessante, e a gente estava até comentando aqui. Antes eu vou citar algo que está escrito no livro A Luz da Torá, que diz o seguinte: há um princípio de que quando diferentes interpretações são dadas para o mesmo verso da Torá, elas são interligadas, mesmo que aparentemente não haja qualquer relação entre elas. O que a literatura judaica está dizendo? Que a gente pode, com base no texto, ter 3, 4, 5, segundo o Rosh Palácio, lá citando 70 interpretações, né? Uma homenagem ao Rosh Palácio, 70 interpretações, mas é possível, a gente estava comentando agora há pouco, o fato de ter 2 pensamentos diferentes em um assunto, não quer dizer que um dos 2 estão errados, ou não são corretos, não necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente, os 2 podem estar corretos dentro do seu ponto de vista, dentro da sua aplicação, que é trazida, desde que a interpretação não esteja contrária aos princípios da Torá, ela é útil, e ela é útil para o crescimento ou para a compreensão de algo mais, ela pode ser utilizada assim, e isso é muito bom. E aqui nós temos algumas interpretações. Quer falar alguma coisa? Aqui a gente tem algumas interpretações acerca dessa luta, desse movimento que estava fazendo ali. A primeira, que diz o seguinte: dores precoces ou pelo atraso. Ele diz que no período de gestação estamos sendo formados e envoltos por águas. A criança lá dentro das águas, envolto pelas águas. E na verdade o nascimento seria o quê? Sair daquilo que representa ainda a não existência, a não materialização, sair dali para a luz, sair dali para a vida, sair dali para a materialização. E aí diz que na verdade, dentro dessa representação, você tem ali uma luta, porque você tinha Esaú ali, você tem Esaú como a figura do homem carnal, você vai ver por quê, depois que a gente está falando isso, o homem carnal, e na figura de Jacó um homem espiritual.
E aí a gente vê que, na verdade, quem estava na porta, né, que o primeiro a sair foi Esaú, ele que estava no local de passagem para a materialização. E aí diz que Esaú, ele queria impedir que o ser espiritual viesse à existência. O homem carnal, e a representação disso, é que o homem carnal, o homem animal instintivo, ele deseja, ele luta o tempo todo para impedir que o homem espiritual venha à existência, que aquilo que é espiritual se materialize, que aquilo que é espiritual venha à existência. Então é uma luta que a gente vê clara, a gente vai comentar de novo, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Então havia ali dentro uma luta, o ser espiritual, o homem espiritual querendo vir à luz e o homem carnal tentando impedir, desejando impedir isso. Existe uma outra questão que eu acho muito interessante, porque na verdade o nome de Esaú está conectado com a palavra Edom, está conectado com a palavra também Adão, né? E está relacionado à cor vermelha, né? Existe uma série de conexões aqui que daria um estudo também muito tremendo. Mas existe algo aqui que eu queria até lembrar, só para a gente poder fazer uma conexão e analisar, que lá em Apocalipse nós temos a mesma imagem. Lá em Apocalipse, não me falha a memória, Apocalipse 12, está anotado aqui. Apocalipse 12 vai falar de uma mulher, e de uma mulher que está grávida. Olha só, uma imagem muito próxima. Uma mulher que está grávida e diz que ela está em dores de parto. Ela está sofrendo também nesse parto. Ela está sofrendo para trazer algo à existência, para trazer algo à luz. E diz que ali, próximo dela, esperando esse momento, ou próximo desse tempo, existe o quê? O dragão vermelho, diz lá, o dragão vermelho, olha o vermelho aqui, o dragão vermelho parou diante da mulher para impedir o propósito, né? Então, na verdade, a gente tem a figura ali, novamente, do ser animal, do ser carnal, ou pecaminoso, como que você quer utilizar, tentando impedir esse ser espiritual vir à existência, dele se materializar e dele se tornar uma realidade. Então essa é a primeira interpretação que a gente tem aqui. Uma luta que é uma realidade da nossa vida aqui, uma luta do ser carnal querendo impedir a existência do homem espiritual, do ser espiritual. Uma segunda interpretação diz que a luta representa a batalha entre a alma divina e a alma animal. E aí vai continuar falando dessas duas existências, Yetzirah e Yetzirator, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. A inclinação para o mal aqui na figura de Esaú e a inclinação para o bem na figura de Jacó. E por que a gente fica falando aqui, né, que Esaú representa o ser animal, né? Enquanto que Jacó representa esse ser espiritual? Porque quando vai dar as características, lá no capítulo 25, versículo 25, de Esaú, e as características de Jacó, a gente vê exatamente essa afirmação. Diz que na verdade Esaú era vermelho, que já representa o ser da terra, né? O ser material, o ser carnal, a substância, vamos falar assim, o elemento carnal, material e terreno, através da cor vermelha, Edom, Adamar, né? A gente vê aqui, e diz ainda que quando ele nasce peludo, né? Para você ver a figura de um ser animal, né? Com pelos, né? A literatura judaica chega a dizer que ele nasceu com dentes, né? Então, com barba, né? Isso aí. Então, já demonstrando um ser animal, o pelo, né? O ser peludo, né? Como ser animal representado ali. E ele vivia no campo. Diz que o ambiente, o habitat de Esaú é o campo, é o mundo, né? É esse campo aberto. Então, na verdade, o habitat do ser carnal é o mundo aberto, é o campo. Já Jacó, quando vai falar de Jacó, diz que Jacó saiu segurando pelo calcanhar.
E o calcanhar a gente sabe que representa, a gente fala até acerca do calcanhar do Machia, né? Os passos do Machia, o calcanhar que levanta a poeira e quem vai atrás é tomado pela poeira do Machia, né? Os caminhos, os passos do Machia. Fala também do valor das pequenas coisas, o valor das coisas espirituais que muitas vezes por muitos são pisados. E aí o nascimento mostra Esaú, na verdade, já pisando o valor espiritual e Jacó dando valor às coisas, apegado às coisas do calcanhar, apegado às coisas espirituais. Então já demonstra essa característica de Jacó. E diz que Jacó vivia em tenda. E tenda ali, segundo a interpretação judaica, seria um local de estudo, um local de dedicação à Torá, de busca da instrução do Eterno. Então você vê dois ambientes e características distintas, do ser carnal, do ser pecaminoso, do ser espiritual, do ser que busca as coisas do alto. E a grande questão que a gente traz aqui é: quem somos nós? Geração, falamos isso ontem, somos a geração de Esaú ou geração de Jacó? Nós somos aqueles que vivem no campo, que vivem como animal, movido pelo instinto, pelos desejos, ou nós somos aqueles que vivem em tenda, que vivem na busca dos valores das coisas que vêm do alto, da palavra de Deus, da instrução de Deus, dando valor às pequenas coisas? Quais são os nossos valores? O nosso valor está na caça, está naquilo que nós alimentamos o nosso ventre, ou o nosso valor está nas promessas, o nosso valor está naquilo que o Eterno tem para nos conceder. Então isso já começa a definir qual geração nós fazemos parte, de quem, por quem eu estou sendo gerado, quem eu vou revelar: o homem caído, o homem pecaminoso, ou o homem espiritual, o ser espiritual? Deixa eu ver uma pergunta que chegou aqui. Me interrompe, tá? Fica à vontade. Amém? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Um comentário. Rose Mazette, lá da França. Shalom, Rose. Shalom. Ela diz assim, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu discernimento para que possamos conhecer quem é genuíno. Além disso, estamos unidos com aquele que é genuíno, unidos com o seu Filho Yeshua, o Messias. Ele é o Deus genuíno e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Assim nós sabemos quem é Filho de Deus, quem foi gerado por Deus, aquele que tem do Espírito, aquele que tem essa essência geradora. Amém? Deixar um momento para você. Fica a pergunta: quem é a tua geração? Amém. Hoje, né? Deixar essa pergunta no ar aí. E aí você vê a negociação. Você vê o homem, o Esaú, o homem carnal, não dando valor às coisas espirituais. E aí, ele quer satisfazer o seu ventre, ele é imediatista. O homem é animal, caminha segundo os seus instintos, segundo o Walter Ebb. Tânia fala muito acerca disso, do homem animal, do homem instintivo, o homem que age. Paixão carnal, A paixão, movido pela paixão. Então ele chega ali, sente o cheiro do alimento, daquilo que o seu corpo, a sua carne deseja, e ele quer, ainda que para isso ele tenha que abrir mão das coisas espirituais. Já o ser espiritual não. Eu abro mão do carnal, eu abro mão da lentilha, eu abro mão do mundo. Mas o que tem valor para mim são as coisas espirituais, é a promessa, é a primogenitura, é isso que tem valor na minha vida. Essa é a geração de Jacó. Amém? Então deixa eu citar aqui o que diz Rashi. Rashi diz o seguinte: quando um se erguer, o outro cairá. Quando fala que um vai ser mais forte do que o outro, e o comando passará de um para o outro, aí Rashi diz que o sentido dessa frase é que quando um se erguer, o outro cairá. E é exatamente o que Paulo ele fala quando fala da guerra, da carne contra o espírito. Na verdade, quem vence? Quem se sobrepõe? Aquele que é fortalecido, aquele a quem você se dedica. Meu amigo, se você vive no campo, buscando alimentar os seus próprios desejos, se esse é o seu ambiente, Esaú vai vencer. Não tem outro caminho. Eu vou contar a história do cachorro. Não vou contar. O pessoal mexe comigo, eu sempre falo a história do cachorro.
a alimentar o seu ventre, der mais valor a isso do que as coisas espirituais, a sua geração, você será a geração de Esaú. Agora, quando você começar a buscar a tenda, desejar estar na tenda, que é o lugar da palavra, da habitação da palavra, da busca pela palavra, e você dá valor, então, não é que nós não damos valor às coisas materiais, veja bem, eu preciso comer, mas há uma diferença no pensamento daquele que se alimenta, se ele é geração de Esaú ou se ele é geração de Jacó. Porque a geração de Esaú pensa assim: eu vou comer porque eu desejo, eu tenho prazer em comer e eu quero alimentar o meu corpo e eu quero comer, estou com fome e quero comer. Assim pensa, ele quer realizar o desejo do seu ser físico. Aquele que é geração de Jacó, ele come, e aí você vê na oração que se faz antes de alimento, dentro da cultura judaica, na verdade você, quando agradece a Deus pelo alimento, você agradece pelo alimento, porque graças àquele alimento, você vai poder fazer a rodar, você vai poder servir, o seu corpo vai ter força, não para satisfação unicamente, realização, mas para poder servir ao Eterno, para seguir prestando a rodar e o serviço ao Eterno. É uma mente diferente, é a mente transformada, que na verdade Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, ele fala: transformai a vossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. Aquele que é nascido de Deus, nascido do alto, aquele que é geração de Jacó, ele tem uma mente transformada, ele pensa, Jacó pensa diferente de Esaú. Fica claro, olha para o pensamento, o sentido, olha para, na verdade, a intenção do coração. Não, tem uma palavra perdida. A Kavaná, olha para a Kavaná, que ao olhar para a Kavaná você vai saber se você está diante de um Esaú ou se você está diante de Jacó. Se você está diante de alguém que tem a essência do eterno, se ele é filho de Deus, ou se é aquele que na verdade não tem essa essência dentro dele. A questão também é quem você está alimentando. Vamos para o lado espiritual. Se você alimenta o pecado, você é servo do pecado. O pecado passa a ser o seu senhor. Mas se você alimenta o Espírito, você é servo do Espírito. E o Espírito é a palavra de Deus. Se você se alimenta dela, então você vai ser fortalecido por Isaac. Se você alimenta o pecado, ou seja, se você alimenta as paixões da sua carne, você vai ser senhor de Esaú. E Yeshua fala que pode ter dois senhores, né? Não existem dois senhores. Ou você aborrece um e ama o outro. Amém? Tem uma parte também muito interessante, até na literatura judaica, fala das características de Esaú e de Jacó, né, de Jacó. Fala que Esaú era homem do campo, que era caçador, né? E Jacó era um homem de tendas. E ele vem falando que esse caçador, ele era como Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi um grande caçador, só que o que ele fazia? Ele convencia as pessoas a ir contra Deus. Ele convencia as pessoas a começar a adorar ídolos, adorar o sol, a lua e adorar a ídolos. Então, esse caçador que ele fala é um caçador de tipo assim, ele é um enganador. Ele vai te enganar e de ir contra aos princípios do Eterno. Enquanto Jacó, ele vivia em tendas. E a literatura vem falando que ele vivia nas tendas de Shem, que ele vivia aprendendo da palavra, aprendendo com aqueles que ensinavam os filhos de Shem, aqueles que são os filhos do Eterno. E ele estava ali sempre aprendendo. E ele fala que era um homem mais, a palavra fala que era um homem mais pacato, na verdade seria um homem mais íntegro, né? E quando chegou quando Esaú, ele menosprezou a primogenitura, ele não deu valor, que ele trocou, por ele estar com fome, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E a partir daquele ato ali se tornou, aquele ato, o nome dele se tornou Edom, que
do vermelho. Né? E, ou seja, ratificando mais ainda, porque ele já nasceu vermelho todo peludo, como um animal. E ele comeu, ele desprezou, ou seja, ele não deu valor àquilo que era direito dele. Aquilo que era direito. Ou seja, as promessas do Eterno, a primogenitura, porque era dele que iria, como ele era o primogênito, era dele que iria descender. Mas Jacó, ele sabia, ele amava isso, ele não tinha, mas ele amava essa primogenitura, ele queria isso, só que não, mas aí ele então troca pela tua primogenitura. Ele não pensou duas vezes, ele teve prazer, ele se alimentou, porque o pecado é isso, ele te dá um prazer momentâneo, mas as consequências daquele pecado vai ser pro resto da vida. Ou seja, de uma má decisão, de você não pensar, de tomar decisões que não agradam ao Eterno, isso pode custar até mesmo a nossa vida. Porque fala que depois ele procurou, ele chorou, ele buscou amargamente a reaver a primogenitura, mas ele não mais conseguiu. A gente está falando em tenda, né? Como é que é tenda em hebraico? A palavra tenda em hebraico. Ohel, lugar onde Deus é revelado. Então ali era o prazer de Jacó, aonde Deus é revelado. Ali é onde ele aprende, né, as vontades do Eterno, porque Ohel é Aleph e El, e Re é revelação. Então, essas duas palavras têm significado. Por isso que ele se agradou mais. Vamos mostrar. Por isso que ele se agradou mais de Davi, do tabernáculo de Davi, do que de Salomão. Exatamente. Porque Davi buscava a presença do Eterno. Salomão era a beleza, era a excelência de tudo, mas das coisas materiais. Mas Davi, ele buscava a presença. Era tudo muito simples, mas ele buscava a presença do Eterno. Essa é a voz da consciência. Amém? Quem está falando isso aqui? A palavra Ohel. Palavra Ohel. Ohel tem algumas Por que essa tenda, ela significa, na verdade, essa palavra tenda em hebraico significa o lugar onde Deus se revela, é revelado, né? Porque na verdade você tem a letra Re, e a letra Re, na verdade, o significado dela é revelação. Revelação. Né? Por que revelação? Porque ela é uma expressão, como é que fala? É uma exclamação, é um veja, olhe, alô, é um chamamento, né? Então por isso é revelação, é algo que está chamando a atenção, presta atenção, né? Como se estivesse chamando a atenção de alguém, ei, olha, né? É algo assim, e ela está aqui no centro, e essas duas letras da ponta, na verdade vai formar ela. Ela. E ela quer dizer o quê? E a gente vai continuando. Ela quer dizer o quê? A letra Aleph e a letra Lamed. O que é Aleph? A Aleph na pictografia, ela é como se fosse a cabeça de um boi, né? Ela era assim, ó. Era uma coisa assim. Nossa, que desenho horrível. Ninguém vai entender nada. Ela era uma coisa assim, ó. Como a cabeça de um boi. Então ela representa o que? Força, cabeça, líder, né? Fala dessa força. E lâmina é um cajado, né? A pictografia é um cajadozinho. É aquele que conduz, né? O cajado é usado para conduzir, guiar, né? Então o que é ela? Ela é a força que conduz. Por que é a força que conduz? Porque quando o povo estava no deserto, era aquela manifestação, tanto da nuvem de glória, a nuvem que estava com eles no deserto, e a coluna de fogo, guiando eles. Então Deus é a força que conduz, né? É aquele que conduz a nossa vida. E a tenda é o lugar onde ele se revela, é o lugar onde ele se revelava ao seu povo, e a nuvem descia, a chama também.
Então essa é o significado que a gente tem ali. Mas, para a gente dar uma última interpretação dessa luta, né? Essa luta tem uma outra história muito interessante, que diz que na verdade essa luta que estava vivendo ali no ventre de Rebeca, entre os dois, é que na verdade, como a gente já falou, Esau estava na porta, né? E Jacó estava lá dentro. E diz que sempre quando ela passava na frente de uma casa de estudo, né? Da Torá, diz que Jacó lá dentro queria vir à existência, ele queria sair, ele queria nascer, porque ele queria estudar, ele queria ir para a casa de estudo. E Esaú ficava ali impedindo, ele não deixando ele ir para a casa de estudo. E quando ela passava na frente de uma casa de idolatria, um lugar de idolatria, que deveria ser um lugar aonde Esaú ia querer ir, na verdade, para poder ir para a casa de idolatria, diz que mesmo assim, querendo, ele preferia ficar ali dentro e não fazer aquilo que ele desejava, só para não deixar o caminho aberto e livre para Jacó. Então assim é o perverso. O perverso, ele mata, ele deixa de realizar o que quer para ver a morte do outro, para impedir o outro de realizar. Então é outra explicação que a gente tem, e isso você vê uma declaração. Por que é bom a gente ver essas histórias? Para aplicar e para ver isso na nossa vida, porque são realidades da nossa vida. A gente vê o homem carnal, o homem perverso, fazendo isso o tempo todo. Você vê lá em Mateus capítulo 23, você vê no versículo 13, Mateus 23, 13, 14, diz: mas ai de vocês, mestres da Torá e fariseus hipócritas, os hipócritas, fecham o reino do céu na cara das pessoas, vocês mesmos não entram, nem permitem entrar os que desejam fazer. Então eles nem entram e nem permitem, porque não querem ver os outros entrando. É um exemplo da característica desse Esaú, desse homem carnal aqui. Amém? Glória a Deus. Isso tudo também me trouxe à cabeça aqui agora o Shaharito, né, que é o Matovu. Quão agradável é viver nas tendas de Jacó, ou seja, quão bom é buscar a palavra, buscar o entendimento das coisas do Eterno. Assim como Jacó ele viveu fazia, exatamente. Você vê que Jacó é lembrado, né? A figura desse homem espiritual que deseja buscar. Nessa porção, eu fechei aqui, nessa porção tem tanta coisa, de que horas são? Estou perdido na hora. Deixar o filho. 11h40. 11h40. Está no tempo ainda. Não, eu só vou fechar aqui quando eu falei sobre Esaú. Inclusive aqui em Hebreus fala que ele era ímpio. Olha como o autor de Hebreus descreve sobre isso aqui. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Esforcem-se pela manutenção da Shalom com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem-se que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause dificuldade e contamine muitos. Que não haja ninguém sexualmente moral ou ímpio, como Esaú, que em troca de uma refeição abriu mão dos direitos de filho primogênito. Vocês sabem certamente que mais tarde, quando ele quis obter a bênção do pai, foi rejeitado. De fato, mesmo tendo buscado a bênção com lágrimas, a mudança de seu coração de nada valeu. Ou seja, ele realmente perdeu a bênção da primogenitura. E ela não teve como mais retornar. Só complementando, a gente vê lá no Provérbio de Salomão que diz o seguinte, que Deus, ele se mostra amável com os humildes, mas aos perversos ele se mostra inflexível. Ou seja, Esaú, ele se arrependeu ou não, ele teve um remorso, mas mesmo assim Deus foi inflexível com ele, porque ele jogou fora a primogenitura, que é algo que Deus prima muito, é muito importante para ele. Só duas coisas para a gente acrescentar, só assim, para acrescentar no que foi dito. Uma que vai falar que ele habitava em tendas, né? E aí você vai ver que ele ficava sempre aonde? Na tenda de seu pai. Então,
até a literatura, quando vai falar que gosta de estar em tendas para estar sempre lendo, buscando e tudo mais, eu acho que é uma alegoria, porque quando a gente busca o Senhor, a gente ouve a voz do Pai. Então, assim, é figura do quê? Jacó estava sempre onde? Na tenda do seu pai. Então, toda a história que ele teve, imagina, sentado do lado, ouvindo a história de Isaac, contando assim: olha, um dia seu avô me levou lá no monte, todos ficaram subindo, e aí o Senhor enviou um cordeiro. Imagina ouvindo essa história, da boca daquele que via, sabe, daquele que estava prestes à morte, o cutelo próximo do seu pescoço, e ele contar essa história. Imagina a alegria do filho. Então, assim, ele vivia na tenda do seu pai, ouvindo as histórias do pai Abraão, ouvindo as histórias do seu pai Isaac. Então, tudo aquilo para ele era natural. Então, ele sabia o que ele queria, ele sabia o que buscar. Então, ele sabia muito bem como que foi o chamamento do pai Abraão, quando o Eterno se revela a ele, quando vão os 3 enviados do Senhor à casa de Abraão, quando vai lá resgatar Ló. Imagina, eu vi todas essas histórias, porque ele estava onde? Ele estava na casa do pai, ele estava na tenda do pai, ele estava na presença do pai. Ele não queria sair da presença do pai. E aí, quando ele é disfarçado do seu irmão pela sua mãe, que também é uma coisa importante, estava até brincando aqui antes de começar, que essa é a paraxá da discórdia, né? Que não, que Jacó era usurpador, usurpou a bênção de seu irmão e tudo mais. Mas se você prestar atenção, a promessa foi dada, foi revelada à mãe. O pai não sabia, Isaac não sabia. Quem sabia foi Rebeca. O Senhor revelou a Rebeca: olha, o maior se revelará ao menor. Mas o menor, então, se o maior se revelar ao menor, quem vai ser o primogênito? Quem vai receber a bênção da primogenitura? O menor. Ela já sabia disso. E perceba, quando o Jacó vai até Isaac disfarçado de Esaú, Esaú chega e fala: ué, a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Por que eu estou citando isso? O pai conhece a nossa voz. Amém? Por mais que a gente possa até estar disfarçado das coisas desse mundo, porque muitas vezes a gente coloca carga sobre si que não é nossa, o Senhor conhece a nossa voz, Ele sabe que a bênção já é nossa. Você acha que Isaac foi enganado? Claro que não. Ele sabia que ali o filho era o Jacó, mas ele sabia dentro dele aquela disposição espiritual. O Senhor já colocou no coração dele que, abençoa o teu filho. Com certeza ele sabia, porque o pai conhece a voz do filho, daquele filho que está sempre na tenda, é importante, daquele filho que agrada ao pai. Ele sabe muito bem quem é esse filho. Não é assim? Quando a gente vê várias passagens na palavra assim, o Senhor chamando pelo nome, Samuel, Samuel, e por aí vai. Quando ele chega para tantos profetas, chega para Moisés, ele chega para tantos dentro da palavra, ele chama pelo nome. Então, assim, isso é maravilhoso, isso é tremendo demais. E uma coisa até para testificar essa questão do homem carnal, do homem espiritual, que o homem carnal persegue o espiritual, Obadias diz o seguinte, Obadias, versículo 10, que na verdade desde o começo ele vai falando de Esaú e Jacó, ele vai fazendo esse contraponto. E aí ele chega no versículo 10, aí você pode me perguntar assim, mas Obadias, qual capítulo e qual versículo? Se você me perguntar qual capítulo, eu já oro pela tua vida. Obadias tem um capítulo só. Amém? Obadias vai ler a palavra. Obadias tem um capítulo só. Então, assim, no versículo 10, Obadias diz o seguinte: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminado para sempre. Por que eu fiz questão de citar isso? O Senhor chama como irmãos quem? Vamos dizer no âmbito espiritual, chama Israel e igreja. Amém? Que dos dois povos ele faz como um só, porque dos dois, ele coloca os dois filhos na mesma casa. Amém? E aí a gente vê o seguinte: quando a gente vê Esaú e Jacó também eram irmãos.
gente vê um desses irmãos perseguindo o outro irmão, está agindo como? Através de um espírito de Esaú, está agindo como Esaú, perseguindo o seu irmão Jacó. Deu para entender? Foi muito vago? Vou explicar um pouquinho melhor. Quando a gente vê uma igreja que persegue Israel, o que a gente vê? Confusão. Pode olhar em volta. Não é assim? A gente vê que toda a teologia não se sustenta em si mesmo. Eles caem em contradição, eles caem em confusão. Ah, estou aqui descendo a ripa na igreja. Pelo contrário, todos nós somos igreja, tanto quanto eles. A diferença é que o Senhor teve misericórdia de nós e nos revelou essa palavra que hoje estamos aqui discutindo sobre ela, debatendo sobre ela, não no sentido de um embate, mas de crescimento, amém? Sobretudo de quem está nos assistindo. Então, assim, quando a gente vê uma igreja que persegue Israel e não entende que ela é irmã de Israel, mas sim quer dar um de perseguir, de querer, não, nós somos Israel de Deus, nós assumimos esse lugar, esse é o nosso chamado, e por aí vai, você vê confusão. Você acaba vendo idolatria, você acaba vendo confusão, você acaba vendo uma teologia que não vai levar a lugar nenhum, você acaba vendo doutrina criada para poder invalidar a palavra. Você vai ver, assim como Esaú no ventre, que não entra e não deixa os outros entrar. Então, ao invés de ser uma igreja que esteja alinhada com Israel, se torna perseguidora, e isso é abominável. Mas para a glória do Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós, e que o Senhor também tenha misericórdia desses que fazem isso, porque um dia nós também fizemos, tá? Nós não somos inculpados, sabe? Nós não estamos aqui para falar, olha, a gente é bom, a gente é legal e o resto não presta. Não, a gente também não prestava. A gente fazia as mesmas coisas, fazíamos as mesmas coisas, odiávamos Israel, nós aprendemos assim. É um ranço de catolicismo, de romanismo, sim. Então todos nós aprendemos isso. Lembra aquilo que no começo a gente estava falando? Sobre o gerador segue aquele a quem o gerou, né? Se fosse filho de Abraão, repetir as obras de Abraão, certo? O que a igreja, através de Roma em diante, qual foi a grande deturpação que fizeram? Simples. Tirou Abraão como pai da igreja e colocou outros pais. Agora o pai da igreja é Agostinho, é Tomás de Aquino, é Lutero, é Calvino, são inúmeros. E aí passa a seguir as obras de quem? De Calvino, de Lutero, de Agostinho, de Tomás de Aquino e de tantos outros. Mas as obras do pai Abraão foi deixado de lado. Mas quando o Senhor veio e revelou isso a nós, agora nós passamos a entender que nós temos um pai na fé, que é o pai Abraão. Através de Yeshua nós somos inseridos nessa genealogia do pai Abraão, e agora o Senhor restaura a nossa natureza. Você viu, eu fiz um link voltando tudo, né? Justamente para voltar naquela parte das gerações, o toledor com os dois vasos, né? O Senhor nos traz de volta isso, nos traz de volta ao Éden, porque esse sempre foi o propósito. É importante dizer também que o que Tiago falou aí sobre a igreja romana, na literatura judaica, Edom é Roma, por causa do vermelho. Então, Edom sempre perseguiu Isaac, Israel. E aí tem uma outra revelação, porque essa conexão Roma, Edom, Esaú, e ao mesmo tempo a figura de Isaac relacionado a Yeshua ou Mashiach, porque nesse momento da bênção, Jacó, quando chega ali vestido de Esaú, a primeira coisa que o pai atenta é a voz. A voz ali é original, a voz é daquele que está ali realmente, a mão que não é daquele que está ali, né? A vestimenta que é falsa, a vestimenta que é uma deformação, a vestimenta é uma profanação, mas a voz é original, a palavra é original. Então, na verdade, o Isaac é a figura do Mashiach, Yeshua, ali. Jacó é a figura de Yeshua, o Mashiach, ali. Então, ele é a voz, a palavra é genuína, mas está dizendo, a palavra vão vestir, vão deformar
deforma. Através de quem vem essa deformação do Mashiach? Edom, Roma. Então, Edom, Roma, traz uma vestimenta diferente para a palavra, para a voz. Não para acompanhar, né? Está dando para acompanhar. Exatamente, você vê a figura de Yeshua hoje, na verdade, totalmente deformada, totalmente com uma vestimenta pagã, uma vestimenta humanizada, profanada ali. Vestimenta essa que está sendo removida. A própria literatura judaica faz essa relação, fala do Mashiach leproso sentado às portas de Roma. Olha só, gente, a própria figura de José também revela um José que recebeu uma vestimenta egípcia, a ponto de não ser reconhecido pelos seus irmãos, mas chega num determinado momento que ele se revela, chega num determinado momento que ele fala: eu sou José, eu sou Yosef, o irmão de vocês. Esse é o momento que a gente está caminhando. A restauração, ela vem operar essa remoção das vestes, essa remoção das escamas dos olhos, para que os irmãos reconheçam que ele, que Yeshua, é o Mashiach no tempo certo. Isso vai acontecer. E para não fechar sem falar algo rápido aqui, para dar valor a esse tempo de restauração, a importância desse tempo que a gente está vivendo, que vai promover, na verdade, essa remoção das vestes de Esaú que foi colocado sobre a palavra, e a palavra será vista nua e crua, vamos usar esse termo aqui, né? Da forma que ela genuinamente deve ser. É que você nessa porção vai ver também aqui, na verdade, Jacó restaurando os poços de seu pai e dando aos poços o mesmo nome de seu pai, restaurando o nome, dando a mesma identidade, pegando aquilo que foi entulhado, removendo os entulhos para revelar aquela fonte que existia lá atrás, nos caminhos antigos, nos tempos antigos, a restauração da raiz, da sua geração, daquele que o gerou, do seu pai, né? Da história do passado. Ele é restaurado e dá o mesmo nome, e ao fazer isso, ele vai descobrir novas fontes, ele vai descobrir novos poços e terá novas revelações. Esse é o processo que nós estamos vivendo, o processo dessa restauração, de buscar remover toda a profanação e viver a pureza da Torá, a Torá pura, sem nenhuma contaminação. Isso é o processo que nós estamos vivendo e buscando descobrir. Amém? É algo interessante que a gente falou sobre o link de Yosef com Mashiach. A palavra Yosef é o acrescentado, e Yeshua foi acrescentado no meio de seus irmãos. Por isso que ele não foi reconhecido, porque ele foi acrescentado pelo Eterno. A palavra Yosef é acrescentado. Lembra que a mãe de Yosef falou: me foi acrescentado um filho. Então é Yosef. Aleluia. Amém, gente?